Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Estamos hoje presentes para a realização do estudo, eu, Angélica Lopes, e o nosso amigo Astênio. Tudo bem, Astênio? Tudo bem. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Isso. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 12 do terceiro livro, Perfeição Moral, discutindo as questões 903 e 904. Lembrando que estamos estudando o Livro dos Espíritos com a tradução de Evandro Noleto de Bezerra, ok? E dando sequência à questão dos nossos comportamentos, né? Kardec faz uma pergunta para os espíritos da seguinte maneira: incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? E essa, a gente tem que prestar bem atenção, porque é uma pergunta assim, para a gente refletir bastante. E o nosso irmão Astênio, ele trouxe uma resposta assim, bem... Vamos lá, vamos ver o que a gente vai aprender. Isso, né? Vamos começar vendo a resposta que os espíritos deram a Kardec, né? Mas, para a gente reforçar bastante o teor da própria questão, Kardec indaga se incorre, né? Se incide em culpa, se incide em responsabilidade. Culpa aqui não é um sentimento, né? Mas tem o caráter de responsabilidade. A pessoa que estuda os defeitos alheios, as pessoas que analisam os defeitos alheios, que observam, que sondam os defeitos alheios, não é? E os espíritos disseram a Kardec o seguinte: se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade, não é? Então, poderá incorrer em culpa ou não, mas se for para criticar, para censurar, para dizer mal e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Quando nós falamos em caridade, em doutrina espírita, nós nos lembramos de quando Kardec perguntou aos espíritos qual seria o conceito de caridade tal como a entendia Jesus, não é? E todos nós certamente nos recordamos que os espíritos disseram a Kardec que caridade, né, tal como a entendia Jesus, seria benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? É o nosso famoso BIP, né? Para nós não nos esquecermos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, sempre que nós faltarmos com a benevolência, com a indulgência, e nós sabemos que a palavra indulgência, ela lembra a doçura por dentro, né? Segundo Divaldo, a origem dela é indulcere, doce por dentro. Então, se nós não formos doces com as imperfeições alheias, se não formos doces, automaticamente seremos azedos, avinagrados com as imperfeições alheias. Então, nós devemos relevar as imperfeições alheias, tratar com carinho as imperfeições alheias, né, para que possamos estar cumprindo o Evangelho. Mas vamos continuar com a resposta que os espíritos deram a Kardec, dizendo o seguinte: não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade,
né, o que nós acabamos de falar do conceito de caridade, que seria benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Né? Porque chega a ser ridículo, né, a pessoa estar censurando o outro naquilo que ela mesma faz. Né? Então, antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornardes superiores a eles. Então imaginemos alguém criticando um outro alguém, que não seja chegado ao trabalho, né? Mas esta própria pessoa que faça esta crítica também não é muito responsável com as questões relacionadas à profissão, aos deveres de maneira geral. Prosseguindo na resposta, não foi uma resposta meio longa, os espíritos disseram: se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Se os censurais por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem, se os censurais por serem duros, sede brandos. Se os censurais por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em suma, procedei de forma que não vos possam ser aplicadas estas palavras de Jesus. Quais palavras de Jesus? Vedes o argueiro no olho do vizinho e não enxergais uma trave no vosso. Né? Então vemos um cisco, um pequeno defeito no olho do nosso vizinho, no comportamento do nosso vizinho, mas não vemos uma trave, né, um madeiro grosso no nosso próprio olho. Então a vida já será assim repleta de oportunidades se nós tratarmos de cuidar apenas dos nossos defeitos. Né? Aliás, nós só viemos à vida no corpo, mais uma vez, para tratar dos nossos defeitos e não para tratar dos defeitos dos outros. Quanto aos defeitos dos outros, cabe-nos ajudá-los a superar. É muito interessante. Essa questão também eu achei interessante a sutileza do Kardec na questão estudar os defeitos alheios. Uhum. Ou seja, ele não quis dizer ali que a pessoa está de olho, está na maledicência, está na observação. Ele quis colocar estudar os defeitos alheios. E aí a gente pode dar uma outra vertente nessa interpretação. Quando nós observamos as pessoas e seus comportamentos, nós temos dois objetivos. O aprendizado, ou seja, o que ali está gerando sofrimento para essa pessoa. Todos os nossos sofrimentos são gerados por nós mesmos, né? Isso é fato. Uhum. Não temos dúvida quanto a isso. Sim. O outro não é responsável pelo nosso sofrimento ou pela nossa felicidade. Quem o é somos nós mesmos. Uhum. Então, quando a gente passa a observar os atos dos outros e esses atos passam a nos incomodar muito ou a nos agradar muito, a gente está fazendo uma reflexão espelho. Ou seja, o comportamento do outro, o outro é importante na nossa vida porque ele vai ser o nosso espelho. Sim. Ele vai nos mostrar qual o caminho que nós estamos seguindo e vai nos mostrar como nós podemos nos conhecer a nós mesmos, sem medo, sem trauma. O problema é que ainda está difícil para nós essa aceitação como processo de elevação moral e progresso. Por quê? Porque a nossa tendência é o julgamento e as críticas. Sim. Só que a gente não para perceber que o que incomoda no outro, em mim, não me pertence. Uhum. Então, é uma grande oportunidade de refletir em cima daquele comportamento para promover mudanças em nós mesmos. E o outro aspecto seria o de promover auxílio,
promover esclarecimento, porque uma vez que você percebe que a pessoa está tendo um comportamento maléfico para ela, e você tem a oportunidade, né, de chegar junto e carinhosamente despertá-la para aquele tipo de ação, dando-lhes meios, né, dela entender que ela está indo pelo caminho errado, é o máximo que você pode fazer. Porque você não vai modificar o comportamento dela. Você pode dar subsídios para ela refletir em cima, mas você não pode modificar. E tampouco é generoso, benéfico, indulgente você criticar ou fazer divulgação deste comportamento. Então, a gente vale a pena refletir muito na capacidade, né, no potencial desta questão. Sim. Eu só queria aproveitar, Angélica, né, só para lembrar o que Jesus disse lá no Evangelho, consta do Evangelho de Mateus, em que ele fala assim: ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então, essa questão você observa, mas você, se tiver que repreender, repreende, mas sem divulgar. Exatamente. A divulgação é uma maldade, né? E essa repreensão, ela não é nem no sentido que é objetivo que a gente conhece, de chamar a atenção de forma negativa, mas chamar a atenção para as mudanças que podem ocorrer mediante aqueles atos. Bom, vamos ao nosso intervalo, que o segundo tempo promete. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Bom, como eu disse, o tema de hoje vai fazer com que a gente reflita muito no nosso comportamento. E eu espero que essa reflexão leve à mudança de hábitos, que é para isso que nós estamos estudando a doutrina espírita. O objetivo é, com os ensinamentos dos espíritos, nós possamos alavancar o nosso progresso e refletir sobre todas as nossas ações. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta 904. Ele diz assim, Kardec questiona: incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? E aí, Astênio? Então, a gente observa, né, que a diferença entre o que Kardec indagou na questão 903 e o que ele indaga na questão 904 é que a questão 903 está mais voltada para as nossas observações em relação aos defeitos individuais, né, os defeitos das pessoas. Enquanto na 904 ele está voltado para a análise das nossas observações, das nossas críticas em relação à sociedade como um todo, né? Aí nós estaríamos com as nossas críticas, com as nossas divulgações, né, afetando o agrupamento social como um todo e não a esse ou aquele indivíduo, né? Então, como foi a questão, incorrerá em culpa, então mais uma vez lembrando que é irresponsabilidade, né? Aquele que sonda, aquele que estuda as chagas da sociedade e as expõe em público, né? Interessante nessa partícula aí, porque nós poderíamos observar a chaga da sociedade, formar os nossos próprios convencimentos, as nossas convicções a respeito da sociedade, mas não divulgarmos essas máculas da sociedade, pelo menos aquilo que nós achamos que seja mácula. E o que os espíritos responderam a Kardec a respeito disso, né? Disseram assim: depende do sentimento que o inspire, né? Depende da intenção, né? O sentimento aqui parece estar mais voltado para a questão de intenção. Então, depende do sentimento que o inspire. Por que a criatura está divulgando os males da sociedade? Com que objetivo a criatura está divulgando, criticando os males da sociedade? E aí os espíritos continuam a resposta dizendo: se o escritor, então obviamente aqui eles estão preocupados com a principal forma de crítica da sociedade,
que é através da escrita, né, das nossas manifestações escritas, através de livros, jornais e daí por diante. Então, se o escritor apenas visa produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal que proporciona a si mesmo, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. Né? Então, ele não está com a intenção de ajudar a sociedade a se melhorar. A crítica não visa ao aperfeiçoamento da sociedade, a melhoria da sociedade, mas simplesmente a realização de um desejo pessoal de expor as máculas alheias, de expor os defeitos alheios ou do agrupamento social como um todo. Né? Então, os espíritos continuam a resposta dizendo: o espírito, coloca aqui espírito com maiúsculo, né, identificando o espírito encarnado, então o espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Então o espírito gosta do escândalo. Né? Esse espírito ele gosta de gerar problemas para as pessoas de maneira geral. Então o espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido. Então os espíritos não dizem que necessariamente virá a ser punido, porque depende do sentimento, depende da intenção. Né? Então isso pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje nós escrevemos muito através da internet, né? E jogamos lama nas pessoas, jogamos lama na sociedade, e isso não passa desapercebido pelas leis eternas, né? Pelas leis divinas. Nós responderemos, podemos vir a ser punidos, né, por esses atos que nós praticamos. As consequências, né, dessas ações, elas com certeza estão na nossa conta, né? Sim. Mas Kardec, ele continua aqui na questão 904A, que ele fala assim: mas nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Uhum. Então, Kardec, ele realmente era o Kardec, né? Nós temos, graças a Deus, temos a felicidade de aprender com ele. Porque se na questão anterior, né, na 904, nós estamos agora na 904A, porque se na 904 os espíritos disseram depende do sentimento que o inspire, Kardec quer saber como é que nós vamos julgar a pureza desses sentimentos, pureza das intenções. A gente verifica, então, Kardec acabou de esclarecer que sentimentos que estavam na questão anterior são as intenções. Então, nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? E aí, os espíritos deram, como sempre, uma resposta muito sábia, dizendo: isso nem sempre é útil, né? Sabermos qual foi a intenção, né? O grau de pureza da intenção ou da sinceridade do escritor normalmente não tem utilidade. O que tem utilidade, então? Eles continuam esclarecendo, dizendo: se ele escrever boas coisas, né, nós temos excelentes escritores, inclusive materialistas, né, que nós não vamos adotar o posicionamento materialista deles, mas que eles nos dizem muitas outras coisas em termos de ética, em termos de comportamento, que, nossa, nós temos que aprender com eles por muito tempo. Então os espíritos disseram: se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, então notemos que uma coisa é escrever, né, uma coisa é manifestar posicionamento a respeito de alguma questão. Outra coisa é proceder, né? Então, se proceder mal, é uma questão de consciência que só a ele interessa. Então, se ele escreve boas coisas, mas ele faz coisas más, o problema é dele, né? Daquilo que ele escreveu. O que for bom, nós devemos aproveitar. E aí eles completam, os espíritos completam a resposta dizendo: ademais, se o escritor quiser provar, tiver interesse de provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar o que disser no seu próprio exemplo, né? Ainda mais hoje, com essa facilidade que nós temos de pesquisar a respeito da vida das pessoas, né, nós ficamos sabendo rapidamente muitas coisas a respeito do comportamento pessoal.
Então, se o escritor que escreve boas coisas, que pretende ensinar a sociedade a viver melhor, se ele mesmo não vive melhor, simplesmente vai perder a força, né, diante dos seus leitores, né, tudo aquilo que ele diz. É verdade. E nós temos que levar em consideração também que o produto sociedade, ele é o conjunto de atos individuais, Sim. de pensamentos individuais. Então, nós construímos a sociedade. Então, quando um estudioso para observar o comportamento de um clã, um comportamento de uma tribo, um comportamento de um povo, ele está estudando comportamentos individuais que se aglutinaram e formaram um único comportamento. E esse comportamento, ele é fruto do desempenho individual nosso. Então, criticar, por exemplo, comportamentos sociais, a gente tem que levar muito em consideração que nós geramos comportamentos sociais. Sim, nós fazemos parte da sociedade. Nós fazemos parte. Dá a impressão de que a sociedade é uma coisa e nós somos outra coisa. Exatamente. Né? E, na verdade, isso não acontece. Então, estudar para gerar ideias e promover saúde social, psicossocial, isso é uma coisa positiva. Né? Nós vamos reconhecer problemas, nós vamos tentar trabalhar esses problemas. E em questões sociais, olha, nós temos experiências vastas de padecimento. É uma sociedade doente, enquanto o seu indivíduo estiver doente. Enquanto o seu indivíduo não estiver, que a sua célula, né? A célula da sociedade é o indivíduo. Sim. Então, a célula doente gera um corpo doente. Então, quando você para estudar, para pesquisar, para discutir ou criticar uma sociedade, a gente tem que levar muito em consideração a questão de como eu vou fazer para resolver o problema. Sim. Que sugestão, que atos eu posso ter para desenvolver um bom desempenho e mais tarde ser reproduzido na sociedade. Sim, estimulando novos comportamentos, né? Estimulando novas condutas, ao invés de simplesmente jogar pedra nas condutas que estão sendo observadas. Né? Então, como eu estava falando, a questão da intenção. A intenção, a gente não tem que se preocupar com que intenção está sendo feita, porque isso cabe a cada indivíduo realmente. Entende? É uma responsabilidade de cada um. Então, nós temos que procurar seguir um caminho mais ético, um caminho mais, como eu posso explicar, mais assim, objetivo, né? Porque os caminhos eles podem ser tortuosos, se a gente quiser. Porque a gente pode tomar uma linha reta se a gente tiver bem definidas as nossas metas, os nossos objetivos. E saber que a nossa maior meta e o motivo pelo qual estamos encarnados é o progresso. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, certo? E diante de alguns tropeços, levantar, sacudir a poeira e continuar. E aprender com o que foi dito. Então, análise do comportamento individual, análise de um comportamento social tem que ser positivo para nós na seleção de ganhos e de perdas. Ou seja, comportamentos que levam a um progresso e um comportamento que leva a denegrir, né, imagens. Então, precisamos ter essa consciência. E eu espero que o estudo de hoje tenha sido assim, tenha dado para mexer com a nossa capacidade, porque nada mais é do que o exercício da maledicência. Ou seja, eu estou observando para quê? Para melhorar ou só para ficar falando, né? Então, nós temos que nos posicionar melhor em relação a tudo isso. Agradeço a todos, agradeço a Estênio pela participação, muito obrigada. E agradeço a todos os ouvintes e vamos para o próximo. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe sempre. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pardo Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E hoje nós vamos dar início ao estudo do seu capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E para tratar deste assunto mais diretamente, está aqui conosco Marta Batista e na técnica o nosso amigo Cláudio. Então, como sei que aqui tem muito assunto, vou passar logo a palavra a Marta para que ela dê início ao seu comentário. Olá, Marta, tudo bem? Olá, Antônio, tudo bem? Vamos então falar, né, de que o espírito precisa para ser salvo, né? É importante que a gente veja essa questão, uma questão que Kardec tratou da caridade, né? Inclusive colocou o título do capítulo dessa forma, e é preciso que a gente entenda o que é necessário, de que forma essa caridade, a gente vai entender o porquê dos capítulos anteriores, né? Que mostravam para nós de que maneira nós temos que fazer a caridade, como ela realmente se concretiza, enfim. Então, o objetivo, né, desse capítulo é justamente o de nós nos esclarecermos sobre esse principal meio ensinado por Jesus para obtermos a salvação ou a libertação do espírito, né? E sobre como vivenciar esse ensinamento no nosso dia a dia, que aí é que reside a questão maior, né? O nosso dia a dia, como nós aplicarmos os ensinamentos do Cristo, as leis divinas, no nosso cotidiano. Então, vamos ler aqui as citações, são várias citações, para que a gente entenda aonde Jesus queria chegar e nos mostrar. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiveram à sua direita: Vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo, porquanto eu tive fome, me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me haveis visitado. Estive preso e me foste ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos? Sem roupas e te vestimos? Ou enfermo, ou no cárcere, e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizestes. Em seguida, ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de abrigo e não me agasalhastes. Estive sem roupas e não me vestistes. Estive doente na prisão e não me fostes visitar. Então eles lhes responderão: Senhor,
Quando foi que nós te vimos com fome e com sede, sem abrigo ou sem roupas, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? E ele lhes dirá: em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de dar assistência a um destes mais humildes, foi a mim que deixastes de ajudar. E estes últimos irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, o que nós vamos retirar dessa citação, dessa passagem, né? Qual é o fato a que Jesus se referia, fazia referência no início do texto? Justamente à época em que a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações. É justamente a essa referência que ele quer nos mostrar e quer apontar esse momento, que vai ser o momento em que a Terra não será mais de provas e expiações, e sim um planeta de regeneração. Portanto, logicamente, não será mais inferior e vai ser um mundo melhor, né? Um mundo melhor no qual o egoísmo e o mal não serão mais a tônica. Nessa oportunidade, os maus serão afastados para mundos inferiores. E, logicamente, a gente entende, né? Mundos inferiores aí não é que eles vão sair da Terra e vão retrogradar indo para mundos primitivos. É sempre bom a gente lembrar. Não existe retrogradação. Então, o espírito não conseguiu acompanhar a evolução do planeta Terra, que é um planeta de expiações e de provas. Ele vai, sim, vai para um planeta de expiações e provas no seu início. Então a gente diz mundos inferiores nesse sentido, porque ele pegará o planeta, né, qualquer que seja o planeta, nesse estágio de expiações e de provas, porém iniciando a sua trajetória. Então há que se compreender bem isso e jamais pensar que, olha, não acompanhou a evolução do planeta de expiações e de provas, vai voltar para ser para mundos primitivos. Não, isso é impossível. A lei de progresso não permite a retrogradação. Então, logicamente que nós vamos entender, né, que nessa oportunidade em que os maus serão afastados para um planeta em condições inferiores, mas na mesma gradação, é lógico que ele não terá mais essa oportunidade de receber aquela vibração mais elevada, aquele ambiente de paz, né, de mansuetude, que aqueles que conseguiram acompanhar irão usufruir, né? E por isso a citação, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Ou seja, eles possuirão porque eles acompanharam a jornada evolutiva. E qual seria o sentido, né, que nós podemos atribuir àquela expressão posse do reino, usada por Jesus na passagem, né? Não se trata, evidentemente, de um reino material, porque com aquele conforto, aquelas riquezas conhecidas na terra. Não, mas é um reino espiritual. É esse que ele nos promete, onde os justos encontrarão a suprema alegria, a paz, eles gozarão da presença do amor infinito de Deus. Então, é justamente a essa referência que ele quer dizer quando ele fala da posse do reino, né? Posse de um reino espiritual, onde o que vai predominar são as virtudes, as questões morais. E, logicamente, para Jesus se fazer entender, ele usava sempre imagens, né, figuras de linguagem, porque os homens que o ouviam naquela época eram espíritos de pouco avanço, de pouco progresso. Então, eles eram incapazes de compreender questões puramente espirituais. Então, por isso, sempre que se há parábolas, quando nós encontramos os ensinamentos do Cristo, ele está sempre prometendo coisas que aparentemente são materiais, mas não são, a gente sabe que não são. Mas era necessário que tivessem essa aparência para que na época
os espíritos encarnados pudessem compreender. E nós vamos nos perguntar, né, o que os justos fizeram para merecer o reino prometido? Logicamente, quando foi possível e esteve ao alcance de cada um, eles atenderam às necessidades básicas dos seus irmãos. Quer dizer, entra aí o entendimento do título do capítulo, né, que fora da caridade não há salvação. Então foi essa via utilizada pelos espíritos, e serão utilizadas pelos espíritos, e que Jesus nos orienta para que nós possamos alcançar esse momento de usufruir a terra como um reino de paz, um reino de tranquilidade, né? O bem no qual o bem vai predominar em detrimento do mal. Então, logicamente que isso é que os justos fizeram por merecer, quer dizer, eles fizeram a caridade. E Jesus cita todas as caridades, né, possíveis. E ainda diz que toda vez que nós fizermos isso, as pessoas mais humildes, é para ele que nós estamos fazendo. Então, estaremos realizando a caridade, a via pela qual nós atingiremos o patamar de um momento em que o planeta sairá da condição de expiações e de provas para um mundo de regeneração, onde nós, então, vamos ter um clima, né? Uma ambiência de paz, uma ambiência de justiça, uma ambiência de amor, né? Predominando sempre nas decisões. E Jesus considera a boa ação praticada em favor dos necessitados? Claro que considera, né? Tanto é que ele recomenda que nós façamos, né? E ele exemplifica, que ele diz, né? Quando você vestir alguém que esteja necessitado, quando você abrigar alguém, quando você for visitar alguém que está preso ou que está no hospital, ele nos diz que tudo isso seria uma forma de atingir a posse desse reino. E geralmente esses mais esquecidos, que estão em condições inferiores, esses com certeza não recebem praticamente nada, porque nós ainda temos uma forma, né, de governar o mundo e as sociedades muito voltada para o material. Então, com certeza, aqueles que são maioria e que têm dificuldade, têm menos condições, eles são meio que esquecidos, né? A gente vê isso, as leis não são feitas, as leis humanas não são feitas nunca para beneficiar de uma forma intensa, como nós gostaríamos, para nos sentirmos confortáveis, né? Não beneficiam aqueles mais pobres, aqueles mais carentes. Então, toda vez que você fizer um bem ao próximo, e sobretudo aqueles que mais necessitam, logicamente você estará agradando a Deus, né? E agradando, consequentemente, a Jesus. E como seria, né, essa forma, essa via de caridade no nosso dia a dia, na nossa vida diária, né, para atender esses ensinamentos que Jesus nos oferece aqui, que nós lemos em Mateus? Nós devemos entender que sempre deveremos estender as mãos em auxílio dos nossos irmãos que estão carentes, que estão necessitados, alimentando, vestindo, abrigando-os, curando-os, confortando-os. E, logicamente, começa aqui a ideia de que não é só a questão material, né? Da comida, da roupa, é também a questão moral, quando você oferece uma caridade que está mais voltada para atender às necessidades espirituais. Quando você conforta uma pessoa, quando você consola alguém que está muito triste, está desesperado por ter perdido um ente querido. Então, são as questões que visam atender o material, mas também aquelas que visam atender a parte emocional, né? E o que isso, logicamente, vem à tona, né? Fica uma pergunta para nós. O que ocorreria a quem não pratica a caridade?
ele vai reencarnar em situação de miséria e de abandono para aprender justamente o divino valor da caridade. É claro que isso não é uma regra, né? Não existe, olha, não fez caridade, então está condenado a voltar numa condição de carência absoluta, de miséria, de abandono. Não, não é uma regra. Mas evidentemente que se ele for recalcitrante, se ele for reincidente nessa atitude de não caridade, é possível que isso aconteça, né? É possível sim. O que vale entender é que nós podemos ter até mesmo uma vida sem carência material, mas podemos sofrer bastante em função dessa atitude de não oferecer alguma coisa, né, de positivo em termos materiais em vidas pregressas. Porque às vezes a gente pensa, né, que esse retorno, essa causa e efeito, vai ser só assim no olho por olho, dente por dente. Não. Muitas vezes você vai ter uma vida de sacrifício, mas não sacrifício material. Mas os sacrifícios serão de outra ordem, mas mesmo assim serão sacrifícios. E vai fazer com que você reflita. Porque o objetivo não é punir. O objetivo é pedagógico. É fazer com que você aprenda que alguém que está necessitado, ela não é motivo de escárnio, ela não é motivo de você considerá-la inferior, que ela realmente, olha, tá vendo? Essa pessoa, sabe, não tem nada, então é porque essa pessoa não tem virtudes. Não, nada disso. Se ela tem dificuldade, mais um motivo para você valorizá-la e você atendê-la dentro daquilo que você puder. Então, por mais que a gente rebusque, né, os motivos de salvação, se nós não praticarmos a caridade, nós estaremos retidos por muito tempo nas prisões do egoísmo e do orgulho e da vaidade. E a moral do Cristo, do Jesus, ela se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, é preciso que a gente entenda, né, que quando ele fala, né, do fogo eterno, que aquele que não seguir, não atender aquele roteiro que Jesus propôs, né, de vestir aquele que necessita, de visitar o enfermo, aquele que está no cárcere, enfim. É justamente, se nós não atendermos esse roteiro, com certeza, de forma reincidente, muitas encarnações seguidas desta forma, com certeza nós vamos ter bastante dificuldades. E, lógico, né, não é um erro, aquele erro pontual, e sim vidas e vidas, existências em cima de existências, reincidindo no erro. Quer dizer, a pessoa não se permite abrir o coração e nem se tornar uma pessoa mais sensível. Ela permanece naquela frieza e aquela insensibilidade. Ela não tenta usar a empatia e se colocar no lugar do próximo, no lugar do outro, e perceber e refletir, olha, você gostaria de estar nessa condição? Caso você não fosse tão bem de vida como você é, você gostaria? Aquilo é agradável? Se você usar da empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, você percebe logo como aquilo é difícil. E, logicamente, você vai instintivamente, mesmo que não seja religioso, que nunca tenha lido nada acerca disso, seja no livro que for, você vai perceber, pela sensibilidade, você vai perceber que você deve estender a mão para aquele que está precisando, porque é difícil, é duro você necessitar, né, de todas aquelas coisas, daquele roteiro incrível que Jesus nos fala e nos oferece. Então, com certeza, se reincidentemente você permanecer estacionário, né, naquela indisciplina e naquela insensibilidade, sem dúvida, em algum momento, você vai ter que passar por aquela dificuldade, não como uma punição, não porque Deus
esteja te punindo, mas porque Ele quer que você aprenda. Porque Ele quer que o mundo seja melhor. E para o mundo ser melhor, todos deverão fazer o bem. E aí, lógico, se o mundo está no momento, né, de transição, de sair de um estágio bastante material, como é o de expiações e de provas, para o estágio de regeneração, claro que esse fogo eterno que ele fala nas citações é justamente você continuar reencarnando em mundos bastante atrasados, né, que parece dar a impressão de ser um fogo eterno, né, que queima eternamente, porque, logicamente, o tempo, né, vai ter aí mostrar, né, vai dar a sensação de que ele não passa. Por quê? Aquilo é desagradável e ele vai demorar a passar, né, proporcionalmente ao grau da tua recalcitrância e ao grau da tua insensibilidade. Está lá no livro Céu e Inferno, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura. Então, é isso que nós precisamos prestar atenção, e Jesus nos mostrou o caminho, o roteiro, a via de salvação ou de libertação. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, Marta. Às vezes pode parecer uma coisa difícil entender as mensagens do Cristo, né? Mas ele está usando uma lógica muito clara aqui, no meu ponto de vista, para nos mostrar que o que define a sua presença ou não como beneficiário da salvação é a sua relação com o próximo. Não são outras coisas que eventualmente você venha a fazer. E é natural que nós não saibamos exatamente quem é o próximo, como vamos ver na outra passagem descrita pelo Cristo. É muito comum, nós não somos ainda sábios, nós temos dificuldade, e para isso Jesus veio. E a primeira coisa que qualquer um de nós, ante um ser como Jesus, é tentar agradá-lo ao máximo. Então, o que ele pedir para ele, com certeza nós faríamos sem muito questionamento. Até hoje, nós vamos às igrejas adorar os santos, as imagens dos santos, fazemos promessa para os santos, prestamos honraria aos santos, a outras religiões que prestam os santos para eles, que são os orixás. É natural isso, que nós tenhamos a vontade de agradar aquele que para nós está nos dando alguma coisa em troca. Jesus veio mostrar que não é necessário, não é que ser assim. Aquele que precisa ser agradado, homenageado, louvado, é o que está do nosso lado. Jesus, há 2000 anos, disse isso. Não é o Antônio que está impondo isso, dizendo que tem que ser assim. É o Cristo que disse isso. Então, é questão de lógica nós interpretarmos as coisas na forma que ele nos passou. Pelo menos é o que eu acho. Mas eu acho também que o nosso tempo já está em cima, né? Então, vamos ficando hoje por aqui, mas no próximo programa nós vamos dar continuidade ainda neste item aqui do capítulo 5º. O que é preciso para ser salvo? Vamos até lá, então. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.